antes de tudo, é com uma grande honra e emoção, né, que a gente faz essa entrevista aqui na casa do Mário de Andrade, onde ele escreveu 95% dos seus livros. É realmente sensacional sentir aqui as vibrações do Mário de Andrade nessa casa. Você abre dizendo assim, é uma frase do Mário de Andrade: nós temos que dar uma alma ao Brasil e para isso todo o sacrifício é grandioso, é sublime e nos dá felicidade. Isso define bem o espírito do Mário, né? Porque acho que tem 3 características que marcaram a trajetória do Mário de Andrade. A primeira é esse grande amor ao Brasil, né? Um amor incondicional. A segunda foi a diversidade da obra dele, né? Porque ele escreveu todos os gêneros literários conhecidos, né? E a terceira característica, foi a independência de pensamento. Mário viveu movimentados 51 anos e já foi tema de muitos estudos, livros, teses, análises. O jornalista Jason Tércio mergulhou nesse material e também fez novas investigações. Eu fiquei surpreso porque muitas informações que são divulgadas estavam erradas. E muitas eu descobri. Então, a grande revelação, por exemplo, do primeiro capítulo é que o pai dele foi poeta. E um poeta muito interessante, muito bom. Eu descobri assim cerca de quase 20 poemas do pai dele publicados, crônicas. Então, pode-se dizer que o Mário herdou a veia literária dele do próprio pai. E o próprio Mário desconhecia isso. Paulistano da Gema. Foi um jovem religioso e muito ligado às artes. Antes dos 18 anos, já era professor no Conservatório de Música. Escrevia poesias, se envolveu com o jornalismo e crítica cultural, tinha uma intensa troca com artistas. Tem um trecho aqui que você fala de uma noitada, foi no dia 22 de novembro, foi uma festa que ele vestiu casaca, você fala da decoração do lugar, o que as pessoas estavam dançando, como conseguir tanta informação assim? Foi tirado de várias fontes, por exemplo, de carta do Mário, de jornal da época, convite da festa do baile futurista, porque foi um baile assim famoso, foi um baile assim organizado pela elite intelectual da época, entendeu? No Automóvel Clube e tal. Então, isso daí é o, digamos, o segredo do biógrafo é isso. Agora, isso mostra também, esse parágrafo é bastante simbólico também do espírito festeiro do Mário, porque a imagem dele como aquele intelectual austero, de gabinete, é muito falsa, na verdade. Ele adorava festa, carnaval. Ele adorava carnaval. Ele era meio boêmio, entendeu? Então, ele tinha assim, um espírito assim, bastante dionisíaco, como eu digo no início. Mário de Andrade participou ativamente da Semana de 22 e os bastidores estão no livro. Ele se tornou um ícone da vanguarda modernista brasileira e muito mais. A biografia tenta desvendar em 500 páginas o poeta, romancista, contista, cronista, crítico de arte, musicólogo, folclorista, fotógrafo, professor, colecionador de arte, diretor do primeiro órgão cultural do país. Um homem que desbravou o Brasil para entender e documentar as manifestações artísticas do povo. A expedição às entranhas do Brasil, absorvidas por todos os sentidos e poros, foi um rito de passagem para Mário, uma expansão da sua consciência espiritual, humana e intelectual. Você está falando dessa expedição aqui pela Amazônia. Isso modificou ele, né? Sem dúvida que modificou. Aliás, modificaria qualquer ser humano, porque ele estava naquela época escrevendo o Macunaíma, e aí ele coletou muitas informações úteis, né, que foram úteis no livro, nessa viagem. Então, isso daí realmente transformou a visão dele totalmente em relação ao Brasil, porque era um Brasil totalmente desconhecido, não é? A Amazônia, até hoje, a Amazônia é meio desconhecida, né? Tentam destruí-la justamente por falta de conhecimento. Conhecia o Brasil, que queria entender a alma brasileira, queria entender tanto que ele nem queria sair do Brasil. Uma vez um amigo dele até brincou com ele, falando assim: você quer ser conhecido como o único intelectual que nunca saiu do Brasil. Acho que no fundo ele receava ir para a Europa e gostar tanto das coisas que ele ia ver e que ia talvez perder um pouco o gosto dele, o amor profundo dele pelo Brasil.